E agora? Como é que a gente vai? A tua o quê? A cola do mundo da cabeça. E a avó ela não tá aparecendo. Deixa ele. Ah. Trata-se de algo que alcançou o máximo nível possível, que atingiu padrões elevados de excelência. Por essas definições, nós percebemos que nós estamos muito longe, né, dessa perfeição. E agora nós vamos ver o que é perfeição. Enquanto eu estou vendo, né? Você não vê nada. Mas vamos lá, quais são as perfeitíveis? Perfeitível significa que se pode aperfeiçoar, que é suscetível de ser aperfeiçoado. Opa! Aí a gente já consegue se identificar um pouquinho mais, né? Nós somos perfeitíveis. Nós somos suscetíveis de aperfeiçoamento. Nós estamos aqui para aprender, né? E aí, nós perguntamos qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Não é melhor botar outro caso? Para tentar? Não tá bom? Tá. Paciência, gente. É uma das virtudes que nós precisamos exercitar, a paciência. Especialmente, né, com os... Cadê o meu? Aqui o meu... Só uma apresentadora. Não aparece todo. Aparece lá. A cola não aparece. Fala sério. Olha, eu Não, vou te não tem falar. problema não. Vamos lá, gente. Então, vamos. Não, eu não quero aquilo ali não. Vamos. Ah? Foi você que abriu, Luiz. Espera aí, gente, paciência, tá? Só um instantinho. Não quer tentar o outro cabo, não, Luiz? Tenta o outro cabo. Vamos tentar o outro cabo. Vamos? Tem. Tem. Era aquele que a gente ia tentar. Que beleza. Vamos lá. Eu vou assim mesmo. Vamos seguir sem... Não precisa, eu vou por aqui mesmo. Então vamos lá.
Não tem problema. Vocês vão me desculpar, mas tivemos problemas técnicos, então eu vou dar andamento aqui só com a minha tela aqui, tá? Mas vamos embora. Nós paramos em perfectíveis, né? Nós somos todos perfectíveis. Não. Agora vai. Ah. Não vai, não. Tá bom assim, Diana. Eu vou aqui, vou passando aqui. Que ele tá ali embaixo, tem que botar. Não, tá bom, vamos embora. Vamos lá. F9? Não vai. Aí, duplicar. Não, é F8. Vai aparecer minha cola? Não quero, não. Duplicar. Agora abre aqui embaixo. Não, agora eu abro aqui, ó. Do início. Começo. Vai. Aqui. Aqui. Nada como o exercício da paciência, mas não aparece aqui o modo apresentador. Eu prefiro do outro jeito. Vamos ver. Não aparecer lá. Vai aparecer. Não, eu quero. Deixa como tá. Deixa assim. Então vamos lá. Isso aqui é exercício, hein, gente? Isso não é um exercício, é uma prova. Isso é para testar, assim, a nossa força. Então, vamos lá. Vai ficar aparecendo ali, assim? Não, mas aí não aparecem as minhas... Dá para desligar? Vou desligar. Pronto. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Esse é o objetivo, gente, chegar à perfeição. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Ou seja, nós precisamos reencarnar diversas vezes para que possamos atingir essa perfeição objetivada por Deus para cada um de nós, né? Essa perfeição, ela é uma condição, é a condição de ser perfeito. Então, cada um de nós, um dia, há de ser perfeito, mas é longa ainda a caminhada. E qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Jesus, né? Está no Livro dos Espíritos, na pergunta 625. Gente, Deus, Ele é tão misericordioso, tão bom. Ele nos criou, né, com o germe do aperfeiçoamento, nos criou perfectíveis, mais à frente nós vamos ver isso, e nos enviou Jesus. Jesus, que é o modelo de perfeição. Ele nos enviou como um exemplo, como um guia e modelo. Isso realmente é incrível. Deus é realmente muito bom. E aí, no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, Kardec deixa registrado que a essência da perfeição
é a caridade, em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes, né? É a caridade. E essas virtudes, elas são derivadas do amor, né? São as energias do amor, que se derivam todas as virtudes, as nossas virtudes. Vou ver aqui. Vamos lá. E aí, lá no capítulo Esses Seres Perfeitos, Jesus, ele fala do amor ao próximo, né? E ele diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso está no capítulo 17, Sede Perfeitos, né, do Evangelho, e está no Evangelho de Mateus, versículos 44 a 46. Jesus, ele nos fala do amor ao próximo. Ele nos apresenta o Pai como um modelo a ser seguido em busca do nosso aprimoramento interno. Porque o Pai, ele não faz distinção entre pessoas. Ele dá os mesmos instrumentos e as mesmas oportunidades para os bons e para os não tão bons. Nenhum filho fica à parte dessa oportunidade de crescer, de avançar, né? Então, ele aqui, quando ele fala sede perfeitos como o vosso Pai Celestial, ele está colocando o nosso Pai, o Criador, como um exemplo a ser seguido. E o nosso Pai, por sua vez, mandou Jesus para que nos ensinasse, para que falasse sobre o amor, que nada mais é do que a condição para chegarmos à perfeição, através da caridade. Olha que surra! Os caracteres da perfeição apresentados por Jesus no Evangelho desdobram-se em 3 pontos fundamentais: amar os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos perseguem e caluniam. Então, nós concluímos que Jesus, ao fazer essa associação da perfeição com o amor, inclusive aos inimigos, ele desejava caracterizá-la como sendo a benevolência extremada. E é por isso mesmo incondicional, essa benevolência, né? Essa benevolência incondicional, é o amor. E é a condição para nós atingirmos a perfeição.
Vamos lá. E aí, nesse mesmo capítulo do Evangelho, nós encontramos as características do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Procura a si mesmo se não violou, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outro tudo o que quereria que fizessem com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O homem, possuído de sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem. Encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidades de indulgência. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência, se a necessidade a isso o obriga. Procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Escuta as próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Não se envaidece, e nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo lhe foi dado, pode lhe ser retirado. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Essa é uma enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas em todo aquele que se esforce por possuí-las, está no caminho que conduz a todas as outras qualidades. Nossa, quando a gente ouve que esse é o homem de bem, a gente fala, nossa, como eu estou longe, né? Embora a gente queira já ser um homem de bem, a gente, com todas essas qualidades, a gente ainda não é, né? E aí a gente pergunta, a gente chega a ficar tenso com isso. Nossa, eu não tenho todas essas qualidades. E agora? Por que a gente tem esse sentimento? A gente tem esse sentimento porque nós trazemos imperfeições. Então, quando a gente se depara com todas essas qualidades, a gente acha que a gente nunca vai conseguir atingir esse nível, né? Mas a gente vai atingir esse nível. Ainda não. Para isso, nós voltamos e voltamos, reencarnamos, sofremos as vicissitudes que são verdadeiros aprendizados, porque nós aprendemos com as vicissitudes, não é? Então, nós, como imperfeitos ainda, nós ainda somos individualistas, impulsivos, agressivos nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, né?
Nós julgamos sem tolerância as pessoas que mais amamos ou rejeitamos outras que nos contrariam. Não conseguimos compreender ou aceitar a opinião alheia. Somos nós somos assim, ainda somos imperfeitos. Nós desejamos, primeiramente, o mundo atenda às nossas necessidades, para somente depois pensarmos nas necessidades daqueles com os quais convivemos. Somos rápidos para reclamar, não é assim? A gente costuma reclamar muito e agradecer. Nós somos lentos, ainda somos lentos no agradecer. Precisamos agradecer mais, porque se pararmos para pensar, nós temos muito a agradecer. Estamos aqui, temos essa oportunidade de nos melhorarmos. Então, temos muito a agradecer. Temos Jesus com sua paciência infinita. Veio até nós nos mostrar o caminho, nos guiar. Então, temos muito a agradecer. Sejamos mais velozes no agradecimento. Ainda produzimos uma infinidade de pensamentos pessimistas. E esses pensamentos, eles acabam por prejudicar a própria qualidade de vida. Não é assim? A gente não quer ter pensamentos pessimistas. Mas quando a gente percebe, eles estão ali. Então a gente precisa lutar contra esses pensamentos. Eles nos atrapalham. Eles nos paralisam, porque nos dão medo. É característica da natureza humana cometer falhas, né? Sim, ainda cometemos falhas. E essas falhas cometemos com relativa frequência. É assim, ainda somos imperfeitos. Todos nós somos assim. Nós mais erramos do que acertamos. No entanto, reconhecer a própria fragilidade e falibilidade não é sinal de fraqueza, de incompetência e de impotência, de forma alguma. Eu acho que reconhecer as falhas é um sinal de que reconhecemos que nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis, nós somos passíveis de aperfeiçoamento. Então, nós reconhecermos as nossas fragilidades e falhas é um começo, é um caminho para que encontremos o caminho da perfeição. Né? Para isso, gente, temos que praticar as leis naturais, praticar o amor, praticar a caridade na sua essência. Nós achamos que deveríamos ser perfeitos, no entanto, somos apenas seres em desenvolvimento espiritual. Nós achamos que somos anormais, no entanto, somos apenas criaturas, vivenciando a normalidade da imperfeição humana. Essa fala é de um espírito, Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, no livro Renovando Atitudes. É bem assim, né, gente? Ele foi lá na raiz do problema. Nós nos achamos anormais diante do homem de bem, porque o homem de bem, ele já traz todas aquelas qualidades. Então, como nós ainda não temos todas aquelas qualidades, nos achamos anormais, mas não. Nós apenas estamos vivendo, nós somos criaturas vivenciando a normalidade da imperfeição humana, que é por estarmos aqui encarnados, ainda somos muito imperfeitos, mas estamos a caminho. Dificuldades e aflições, conflitos e sofrimentos, dúvidas e incertezas não são situações imutáveis e irreversíveis, porque nosso destino é a perfeição, mas para alcançá-la necessitamos aprender.
com as nossas próprias imperfeições e efetuar importantes descobertas no silêncio de nós mesmos, através de um consciente trabalho de perseverança e constância. A gente sempre fala aqui, né? Algumas expressões, elas são repetidamente faladas aqui, né? Que é aquela frase de Sócrates, conheces a ti mesmo. Então, quando fala aqui que nós precisamos efetuar importantes descobertas no silêncio de nós mesmos, nada mais é do que um mergulho em nós, para nos conhecermos, para, através do autoconhecimento, podermos promover as mudanças necessárias, né? E aí, dos ensinamentos da questão 766 do Livro dos Espíritos, Kardec nos diz: sendo perfectível e trazendo em si o germe de seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza. A lei natural rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica. A partir do momento em que nós compreendemos a lei natural, a lei de amor, justiça e caridade, e praticamos essa lei, nós avançamos. Essa questão é a questão 776 do Livro dos Espíritos. E qual é a conclusão que nós tiramos, né? Nós fomos concebidos por Deus como seres potencialmente perfeitos. Nós somos potencialmente perfeitos, portanto, nós somos criaturas perfectíveis. Eu adoro isso, eu adoro essa expressão. Eu adoro saber que eu ainda vou cometer muitos erros, mas eu vou seguir em frente, porque eu sou perfectível. Eu sou passível de modificação, eu sou passível de melhorar, eu sou passível de caminhar. Então, isso é um consolo, gente, é muito consolador a gente saber disso, né? E como é que é isso, né? Essa progressão, né? Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Ninguém vai fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Nós vamos alcançar a perfeição mais ou menos rápido. Vai depender de nós, do nosso desejo em alcançar essa perfeição. A perfeição, já dizia Martins Peralva, é o grande objetivo do espírito e se processa naturalmente com a subida de vários degraus evolutivos. É passo a passo, é devagar. Nós vamos ainda reencarnar muitas vezes. E ele nos fala isso, né? Se processa naturalmente com a subida de vários degraus evolutivos. Quem evolui renova-se para o bem, transforma-se para melhor. O Martins Peralva, essa fala dele está no livro O Pensamento de Emmanuel, no capítulo 8. Agora, em decorrência de uma errônea concepção do que seja a perfeição, muitos
confundem com o perfeccionismo, que é a tendência obsessiva, exagerada, para atingir a perfeição na realização de alguma coisa. Quando alguém acredita que chegou, né, à perfeição de algo que ela está fazendo, ela está perdendo a grande oportunidade de crescer, de evoluir, de fazer cada vez melhor, porque ela já acha, né, que está tudo perfeito, que ela é perfeita, que ela faz as coisas de forma perfeita. Então, ela já chegou lá no fim, né? Ela já atingiu a perfeição, como nós vimos o significado do que é ser perfeito. É chegar ao fim, é concluir. Então, quando a pessoa acha que ela faz tudo perfeito, nossa, ela está perdendo uma oportunidade enorme de avançar, de crescer, de fazer melhor, né? E para isso, gente, a gente precisa se autoconhecer. A gente precisa se perceber. A gente precisa perceber os nossos atos. Caramba, como é que a gente está fazendo? Eu estou agindo assim, de forma obsessiva? Eu estou agindo assim, com essa necessidade exagerada de perfeição? Eu sou um pouco assim, eu confesso. Mas é assim. Quais são as atitudes do perfeccionista, né? Ser metódico e minucioso. Ele faz as coisas com muita minúcia, né? Que é detalhes. Ele tem dificuldade em aceitar e aprender com os erros, porque ele não se vê imperfeito, ele acha que é perfeito, então ele tem dificuldade em aceitar. Ser detalhista ao extremo para evitar que algo dê errado. A pessoa vai lá ter todos os detalhes. Nossa, imagina que se eu fosse assim, muito perfeccionista, como é que eu ia estar, né? Eu acho que eu não ia conseguir nem falar aqui, porque deu tudo, não deu muito certo nessa parte da informática. Punir-se quando erra. Nossa, a gente se pune, né? Quando a pessoa é perfeccionista, ela se pune muito. Se sente sempre culpado. É assim mesmo. Tem dificuldade para trabalhar em equipe. Claro, porque ela acha que ela é melhor, né? Então, trabalhar em equipe significa dividir, né? Então, ela tem dificuldade. Ela é inflexível diante do erro dos outros. Não confia em outras pessoas, já que acha que ninguém fará atividades tão bem quanto ela. Nunca acha que chegou ao melhor resultado, porque sempre falta algo. É extremamente resistente a críticas. Será que alguém se identificou aí? Nossa, eu me identifiquei com algumas, tá? Não com todas, mas algumas eu até que me identifiquei. Mas o que a gente precisa fazer? Isso é um exercício. É um exercício diário, constante, para nos modificarmos, né? Para nos melhorarmos. Mas para isso, como já foi dito, nós precisamos identificar esse comportamento em nós. Para isso, precisamos mergulhar em nós, para identificarmos. Será que eu estou agindo assim? Nós precisamos fazer essa pergunta, né? Porque o perfeccionismo, ele é nocivo, ele não é. O perfeccionismo, ele é extremamente nocivo. Nos traz muita dor, sofrimento, ansiedade, culpa. Nos culpamos de não estar fazendo a coisa certa. Nós nos colocamos assim, em geral, o perfeccionista, ele se coloca num parâmetro muito alto. E é difícil atingir esse parâmetro, né? Então, em geral, é muito sofrimento.
é uma cobrança demasiada. A gente se cobra o tempo todo. E ser assim só nos atrasa a caminhada em busca do nosso aperfeiçoamento moral. Nos atrasa, né? É péssimo. Precisamos identificar se agimos assim. Então, olha que maravilha. Nós temos um instrumento maravilhoso, né? Tem um escritor espírita, Zoamar Zanolini Nazaré, que ele fala com muita propriedade que o espiritismo é uma doutrina que nos coloca no dever de sempre caminhar. O espiritismo é assim. Ele não nos pede santidade para abraçar a tarefa educativa. Não. Ele pede-nos apenas caminhar. E a cada passo dado no rumo do progresso, surge o convite do trabalho dentro do que já conquistamos, abrindo oportunidades de adquirir as virtudes que ainda não trazemos na alma. Gente, eu achei isso fantástico. O erro não está em ter imperfeições, mas em algemar-se à preguiça e não buscar melhorar-se. Olha que lindo, o Espiritismo é isso. Ela nos dá o caminho, a escolha é nossa. Nós temos livre-arbítrio. O Espiritismo, ele nos mostra, ele não nos cobra que sejamos santos de forma alguma. Não, ele nos diz que nós temos que aprender com as nossas imperfeições. Eu achei isso fantástico. Essa fala está no livro Um Desafio chamado Família, abordagem temática em linguagem simples, segundo o pensamento espírita, no capítulo 29. E aí, depois que ele diz que o problema é se algemar na preguiça, né, de nos melhorarmos, a gente vai para o Evangelho, para aquela asserção, uma das mais belas asserções de Kardec, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, ele segue o Zoomar, que fala do espiritismo daquela forma, nada mais do que isso, é o esforço. Não é fácil nos melhorarmos? Não, não é. É muito difícil. Mas nós precisamos nos esforçarmos muito. Nós precisamos nos esforçar diariamente, a todo instante. É um exercício. Nós precisamos pensar nisso, né? Vamos pensar nisso. Essa asserção de Kardec, ela está no capítulo 6 de Perfeitos, no item 4. E aí, depois disso tudo, nós chegamos nas conclusões finais. Sede perfeitos, vós outros, perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, diz-nos Jesus. Entretanto, não nos conclama com essa assertiva a que tomemos ares de perfeição presunçosa, e sim a que nos esforcemos para um crescimento gradual, com o qual o processo da vida vai nos dando habilidades cada vez maiores e melhores. Olha que importante isso. Somos todos convocados pelo Mestre ao exercício do aperfeiçoamento, mas contemos com o tempo e a prática como fatores essenciais
a prática da lei de justiça, amor e caridade. E nunca com a perfeição como sendo uma determinação martirizante e desgastante, que faz a criatura despender uma enorme carga energética para manter uma aparência irrepreensível. Porque é assim, né? Nós já queremos, mas nós ainda não somos. Então, nós não podemos dar o que nós não temos. Então, nós precisamos saber que nós precisamos de tempo e de prática das leis naturais, né? Vamos praticar a caridade, vamos exercitar. Nós precisamos repensemos o texto cristão, refletindo se estamos buscando crescimento rumo à perfeição ou se representamos possuir uma santidade oca, ou seja, uma santidade que nós não temos ainda. Ainda não, mas chegaremos lá. Que não suporta sequer o toque da menor contrariedade. Nós não podemos ser assim, né? Melindrosos, não podemos. Nós precisamos aceitar que somos imperfeitos, somos perfectíveis. Temos ainda uma caminhada pela frente e aceitar, porque às vezes recebemos críticas que são construtivas. Aceitemos essas críticas e aprendamos com elas. Somos seres perfectíveis, passíveis de transformação. Devemos buscar a evolução e a consequente perfeição, mas passo a passo, sem atropelos, porque esse foi o objetivo do nosso Pai ao nos criar. E para isso precisamos aprender a amar incondicionalmente, como Jesus nos ensinou. Precisamos, gente, aprender a amar, porque é amando ao próximo, como nós vimos lá atrás, aos nossos inimigos, porque amar o inimigo é amar incondicionalmente. Amar aquele que nos odeia, que nos criticam, é amar incondicionalmente. E orar pelos que nos perseguem é amar incondicionalmente. E foi esse amor que Jesus veio até nós para nos ensinar. Então, vamos exercitar o amor, exercitar as lições de Jesus. Vamos praticar a lei de amor, de justiça e de caridade. E era esse o estudo que eu tinha para trazer hoje. E como nós somos imperfeitos, somos perfectíveis, estou aqui para agradecer a imensa paciência de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada pela atenção. Depois de tanta dificuldade, né? Pode ser uma dificuldade no mundo o tempo todo, Nós né? somos perfectíveis. É porque a gente já sabe agora que nós não somos perfeitos, nós somos perfeitíveis. A questão é a gente não ficar preso nessa ideia de que eu sou perfeitível, posso errar, né? Que a gente não melhorar. E uma frase interessante que diz assim, ó, nosso problema será sempre construir na própria alma a perfeição reclamando dos outros. A gente quer, né? A gente acha que o outro é perfeito, que o outro não é perfeito. Cada vez que a gente reclama do erro do outro, a gente está dizendo para a gente que eu sou perfeito, eu não faço esse erro. E a gente viu que hoje perfeito não somos. Mas o único motivo de estarmos aqui é caminharmos para essa perfeição, através dessa ideia, desse entendimento que temos que somos perfeitíveis, mas precisamos entender esse perfeitíveis que somos para que a gente possa lutar. A gente fala que o espiritismo é essa autoridade, mas a gente vai acumulando cada vez esse reforma do desenvolvimento moral.
nos orienta. Agradecemos aos nossos internautas que interagiram conosco durante o próximo sábado, se Deus quiser. Passamos então agora para o nosso segundo.